Olá, investidor, tudo bem? Eu sou Eric Sala, sou especialista em fundos imobiliários aqui da DV Invest e nós vamos falar hoje sobre aluguel. Então, se você tem um imóvel ali alugado, se você está pensando às vezes em comprar um imóvel, fazer um investimento assim do tipo, vem comigo que esse papo é super importante. Às vezes o investidor ele pode se perguntar o quanto que aquele aluguel traz de retorno financeiro para ele. E a conta ela pode parecer às vezes um pouco óbvia, mas não é bem assim. O valor financeiro a gente já conhece, é o valor daquele aluguel que o inquilino ele vai me pagar ali todo mês. Mas o quanto de retorno aquilo ali te traz? Para isso a gente tem uma conta muito simples para fazer, para entender e para comparar, chamado retorno de aluguel. E essa conta ela é bem simples. O que o investidor precisa fazer, e eu aconselho você em casa que tem um imóvel alugado, por exemplo, fazer essa conta, você vai pegar o quanto aquele inquilino te paga de aluguel por ano, é ideal fazer anual essa conta, dividido pelo quanto que foi esse investimento imobiliário, quanto que custou aquela casa ali, que efetivamente empreguei aquele dinheiro, que poderia estar sendo utilizado para, enfim, eu investir em outro tipo de coisa. Uma vez que eu fiz essa razão, ela vai me dar um valor percentual e isso vai ser o retorno do aluguel. Vai ser o quanto aquele aluguel me retorna pelo quanto eu investi. Ok, Eric, uma vez que eu fiz essa conta, o que eu faço agora com ela? Para a gente comparar da melhor forma possível, o ideal é a gente comparar com algo dentro ali do setor. Então, inevitavelmente, a gente vai comparar com os fundos imobiliários. Para isso, eu vou recorrer ao famoso IFIX, que é aquela média dos fundos imobiliários, semelhante ao Ibovespa que a gente tem lá nas ações, a gente também tem para os fundos imobiliários. E ele, além de ser aquela carteira teórica que mede ali os movimentos, a gente consegue também calcular o chamado dividend yield dele, que é basicamente essa rentabilidade do aluguel, só que para fundos imobiliários. E a conta é inclusive semelhante. Então, uma vez que eu tenho essa minha média do IFIX, que nos últimos 12 meses está em 11,3, como é que a gente compara isso com o aluguel? Bom, o investidor que fez em casa pode comparar com o valor que encontrou, mas para a gente falar aqui um pouco mais geral, para todo o país, a gente vai usar uma média que abrange ali o máximo de regiões o possível. Para isso, a gente vai recorrer ao FIPZAP. O FIPZAP ela é uma parceria muito bacana criada pelo FIP, aquela mesma da tabela FIP dos carros, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas com o ZAP, o maior portal de imóveis que a gente tem aqui na América Latina. Portanto, tem muitos dados sobre imóveis, comportamento de preço, aluguel. Dentre os estudos e relatórios que eles fazem em conjunto, eles também calculam a média ali da rentabilidade de aluguel médio, levando em consideração regiões e etc. Para isso, a última conta que a gente tem disponível, o último dado que eles têm desse relatório, eles apontam para uma rentabilidade de aluguel de 4,73%. Lembrando que o IFIX ele retornou 11,3%. Então, poxa, parece que eu tenho uma coisa ali bem discrepante entre um e o outro. Para a gente entender um pouco o motivo, vamos olhar um pouquinho para os fundos imobiliários aqui, tentar inferir por que ele paga um pouco mais. Para isso, a gente tem que pensar, pessoal, que é o seguinte, quando a gente investe em imóvel, a gente está falando de um investimento que o cara vai fazer ali comprando um apartamento, comprando uma casa para alugar, né? Não é todo mundo que pode chegar ali na Faria Lima e comprar uma laje, não é isso? E essa é a grande vantagem, na verdade, do IFIX. Ele consegue proporcionar para o investidor, você consegue comprar pequenas frações de grandes empreendimentos, como aí sim, uma laje corporativa lá em São Paulo, na Faria Lima, um galpão logístico que está super demandado no país hoje, um shopping. Então você tem uma diversificação de investimentos, de setores que você pode investir e setores que muitas vezes vão ser mais rentáveis do que o investimento ali residencial, que inclusive tem no IFIX também, tá? Tem fundos imobiliários do tipo. Então, ok, esse é um dos grandes motivos ali que a gente pode achar. E o segundo, ele é um pouco mais questão de mercado. O comportamento dos preços ali desses fundos imobiliários. Depois da pandemia eles ficaram um pouco mais de lado, tendo uma queda marginal. E esse preço, ele caindo, ele é inversamente proporcional ao yield ali, né? A gente, quando cai o preço, esse dividend yield, né, o yield ali do fundo, ele tende a aumentar. Mas antes disso, pessoal, eu queria falar um pouco sobre uma outra dúvida que pode ter surgido aqui ao longo do vídeo. Mas será que é um bom momento para investir em fundos imobiliários? Para isso, a gente vai recorrer aqui a este gráfico que está aparecendo na tela agora, essas duas linhas distintas aí, uma aparecendo em escadinha e outra um pouquinho mais ali tendendo para o eletrocardiograma,
que é o IFIX, a de cima, que essa escadinha é a Selic, a nossa taxa, a famosa taxa de juros. E dá para a gente ver aqui claramente no gráfico que quando eu tenho uma queda nessa escadinha, nessa taxa de juros aqui na Selic, o IFIX ele tende a performar bem, ele tende a subir no período igual está sendo destacado aqui no gráfico. O inverso também acontece. Quando a gente tem o juros subindo, a gente vê o IFIX ficando um pouquinho mais de lado, caindo também eventualmente em alguns momentos. Quando a gente vai um pouquinho aqui para frente, a gente olha qual que é o momento que a gente está hoje. A gente está hoje em um momento em que as taxas de juros, a escadinha, essa Selic aqui no gráfico, ela vem subindo forte, a gente viu essa elevação, enquanto o IFIX ele ficou aqui um pouquinho de lado, depois da pandemia caindo um pouco também, até respondendo um pouco a isso. Então, Eric, poxa, eu tenho aqui uma taxa de juros mais alta, por que eu vou investir no fundo imobiliário agora? Porque o investidor, e por mais que isso às vezes pode parecer óbvio, mas às vezes não é, tem que comprar justamente no momento que os imóveis estão baratos e a gente acredita fortemente que esse momento seja agora. Até porque as taxas de juros já subiram bastante e a gente não deve ver também uma taxa de juros extrapolando ali mais o patamar atual, o quanto que está hoje. E a tendência é que nos próximos anos, e a gente não está falando de um prazo muito grande, por exemplo, 1 ou 2 anos, essas taxas de juros elas venham a cair. Conforme a gente está vendo aqui também no gráfico, o fixo, o mercado ele não espera essa taxa cair para reagir e subir. Ele tende a antecipar esse movimento porque ele sabe que isso eventualmente vai acontecer. Então agora a gente chega nesse momento que a gente acredita que está muito bom para você comprar. Você tem fundos imobiliários que estão bem descontados, bem baratos e a perspectiva agora é muito positiva. E lembrando, pessoal, que diferente da recessão que a gente teve em 15, 14, 15, 16, a gente está em um momento econômico bem melhor, o fundamento dos fundos imobiliários estão bem melhores, a gente está vendo aí o mercado bem mais aquecido nesse sentido. Agora a gente vai fazer uma continha aqui para entender justamente qual que é a diferença de eu comprar barato versus eu comprar um pouco mais caro. Para isso, vamos prestar atenção nessa conta, que é uma conta super simples aqui que a gente vai fazer. Vamos imaginar que um fundo imobiliário aqui de Lages, ele está me pagando 50 centavos de dividendo por mês. Eu vou dizer que ele vai pagar esses 50 centavos para o próximo ano, tá certo? Para a gente ter uma continha aqui mais fechada. Logo, em um ano, esse fundo imobiliário ele vai me pagar R$6 ali por cota nesse ano, ok? E vamos dizer que eu estou comprando ele aqui, está nesse momento barato, juros mais altos, eu estou comprando essa cota, né? Cada cota dele a R$80. Então eu vou fazer uma conta bem simples aqui, que é pegar esses R$6 de dividendo anual e dividir pelo valor que eu comprei essa cota, que hoje eu estou dizendo aqui que está valendo R$80. Se eu faço essa continha aqui rapidamente, eu vou descobrir que eu tenho 7,5 essa conta. Isso é o que o mercado chama também de yield on cost. Vai ser o quanto de retorno que você vai ter desses aluguéis pela taxa que você pagou, que você investiu, certo? Vamos acelerar aqui um pouquinho e dizer que, cara, o mercado realmente melhorou, a gente viu aqui a queda na Selic, os fundos imobiliários performaram bem. Esse fundo imobiliário que estava R$80, ele agora está R$100. Se eu fizer essa conta, considerando também que ele vai me pagar R$6 pelos próximos 12 meses, eu vou pegar esses R$6, né, anual, e vou dividir por 100. Aí eu vou achar um yield on cost, né, esse dividend yield, de R$6 versus 7,5 de quando eu comprei nos 80. Então tá bem claro que matematicamente, inclusive, a diferença que faz eu comprar barato esse imóvel, né? Eu comprar barato essa cota de fundo imobiliário, tem uma diferença ali muito boa quando eu vejo esse ciclo. E a gente está acreditando fortemente que agora está um ciclo super positivo para você comprar esses fundos imobiliários, tá certo? E para finalizar, a gente só tem que ter alguns pontos de atenção aqui, tá, pessoal? Fundo imobiliário, ele não é somente yield, ele não é só o quanto de dividendo que isso paga. É muito importante o investidor conhecer mais sobre aquele fundo imobiliário para não estar correndo, às vezes, um risco maior ali, um risco grande no fundo imobiliário, muitas vezes sem saber. Então, não é algo isolado ali, né? Não é uma variável só que eu vou olhar no fundo imobiliário. Eu tenho mais algumas outras coisas para olhar no fundo imobiliário, quem é o gestor, qual que é o setor que ele está inserido, esse setor está num ciclo bacana, dentre outras questões. E é inclusive para isso que a gente está aqui na DV Invest, para te ajudar, investidor, a tomar essa melhor decisão, conhecer melhor ali esse universo de fundos imobiliários para tomar essa decisão, porque isso, igual a gente viu aqui no exemplo, faz toda a diferença. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, achou útil para ti,
peço que faça inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho, não deixe de se inscrever, de curtir e principalmente, se achou útil ou para ti ou para algum familiar, etc., compartilhe, porque isso é super importante também, tá certo? Muito obrigado, eu fico por aqui hoje.